Às vezes a vida nos arranca tudo. A segurança, os planos, as pessoas que amamos. E é nesse vazio, nesse abismo silencioso, que surge a pergunta mais difícil de todas. Como continuar? Essa pergunta ecoou com força no coração de Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que viveu um dos períodos mais sombrios da história, os campos de concentração nazistas. Frankl foi deportado junto com sua esposa, seus pais e seu irmão. Todos morreram. Ele sobreviveu. Mas o que o manteve vivo não foi a força física. Foi algo muito mais profundo. Ele percebeu que mesmo quando tudo é tirado de um homem, ainda existe uma última liberdade. A liberdade de escolher a atitude diante das circunstâncias. Essa ideia parece saída diretamente dos ensinamentos estoicos. Epicteto, um ex-escravo romano, já dizia algo semelhante quase 2000 anos antes. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Frankl viveu essa frase. Ele provou que o estoicismo não é apenas uma filosofia de livros antigos, é um modo de sobrevivência da alma humana. Nos campos, Frankl viu pessoas que, mesmo em meio à dor, ainda compartilhavam um pedaço de pão, ainda consolavam os outros. Ele percebeu que quem tinha um propósito, um porquê, conseguia suportar quase qualquer como. E essa é uma das maiores lições estoicas. O sentido não vem do que o mundo nos dá, mas do que escolhemos fazer com o que o mundo nos tira. Quando a realidade é incontrolável, o único poder verdadeiro está dentro, na forma como interpretamos e reagimos. Sêneca dizia: a adversidade desperta talentos que em tempos prósperos teriam permanecido adormecidos. E foi exatamente isso que aconteceu com Frankl. Ele transformou o sofrimento em sabedoria. Enquanto muitos perdiam a fé, ele começou a observar a mente humana, a estudar como a esperança influenciava a resistência. Em meio ao horror, ele via que as pessoas que acreditavam em algo, um reencontro, uma missão, uma razão para viver, tinham mais chances de sobreviver. E quando saiu de lá, em vez de se entregar ao ódio ou à vingança, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. Nele, Frankl não negou a dor, mas mostrou que é possível encontrar significado mesmo no sofrimento mais profundo. O estoicismo ensina exatamente isso, que não controlamos o que acontece, mas controlamos a forma como damos sentido a isso. E essa é a chave da liberdade interior. Frankl descobriu na prática o que Marco Aurélio escreveu em suas meditações, enquanto enfrentava guerras e pestes. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Mas o que podemos aprender com isso hoje, em tempos de ansiedade, pressa e sobrecarga? Primeiro, que a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Nós não escolhemos as perdas, os erros, os fracassos, mas escolhemos a narrativa que contamos sobre eles. Escolhemos se seremos vítimas ou autores da nossa história. Frankl escolheu ser autor, e talvez essa seja a escolha mais estoica de todas. Quando ele fala sobre a liberdade interior, ele não está falando de um ideal distante, mas de algo prático, a capacidade de manter a dignidade mesmo quando o mundo tenta destruí-la. É o mesmo princípio de Epicteto, que dizia que o verdadeiro poder é ser invulnerável ao que não depende de nós. E o que depende de nós? As nossas atitudes, as nossas respostas, os nossos valores. Nada mais. O estoicismo e a logoterapia de Frankl se encontram nesse ponto, o controle do sentido. Enquanto os eventos são incontroláveis, o significado é construído por nós. E quando entendemos isso, nada mais pode nos quebrar por completo. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você perdeu algo importante, um emprego, um amor, um sonho, e achou que tudo tinha acabado, mas o tempo mostrou que aquilo era apenas o início de outra fase. O caos se transformou em clareza, a dor em direção.
É exatamente isso que Frankl aprendeu. Não há tragédia que não possa conter uma semente de crescimento. Não há perda que não possa revelar um valor mais profundo. Ser estoico não é ser frio. É sentir tudo, mas não se afogar no que sente. É manter o centro quando o mundo gira. É ser como uma montanha diante da tempestade, firme, mas não rígida. Frankl dizia que o homem é aquele que inventa o significado até no sofrimento. E o estoicismo nos lembra que, enquanto mantivermos a razão e o propósito, somos livres, mesmo em cadeias invisíveis. Hoje, os campos de concentração são passado, mas as prisões mentais ainda existem. O medo, a comparação, o ressentimento, o desespero, tudo isso continua tentando nos dominar. Mas a resposta estoica é a mesma. Volte para dentro. Recupere o domínio sobre si. Se o mundo é caos, seja ordem. Se o mundo é barulho, seja silêncio. Se o mundo é raiva, seja calma. Se o mundo é incerteza, seja propósito. Essa é a verdadeira revolução estoica. Resistir não com força, mas com clareza. E Viktor Frankl foi uma prova viva disso. Então, quando a vida parecer insuportável, lembre-se dele. Lembre-se dos estoicos. Lembre-se de que nada, absolutamente nada, pode tirar de você o poder de escolher a sua atitude. E talvez essa seja a maior das liberdades humanas, a de transformar o sofrimento em sabedoria. Se essa história te inspirou, compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando um momento difícil. Assine o canal, deixe o like e comente. Eu escolho a serenidade. Vamos juntos espalhar a filosofia estoica para quem precisa reencontrar o sentido, mesmo em meio ao caos.